Ainda falando sobre isso, um pouco antes desse caso, então, assustador, teve um projeto de lei de autoria do deputado federal Ronaldo Nogueira que prevê o aumento da pena para crimes de maus tratos a animais quando praticados com requintes de crueldade. Esse projeto ainda tramita e para a gente entender mais os detalhes dele, nós vamos receber agora o próprio deputado federal Ronaldo Nogueira para conversar com a gente sobre esse assunto. Deputado, boa tarde, muito obrigada por conversar aqui com a gente nessa segunda edição do Fast News. Obrigado, é um privilégio participar da programação. Primeiro, o ato ocorrido em Santa Catarina é uma demonstração que a crueldade humana ela não tem limites. E quando não há um avanço civilizatório que estabeleça uma cultura de respeito com a vida, independentemente se ela seja vida humana ou vida dos animais, e não há um respeito com relação a isso, então o Estado precisa impor regras para estabelecer limites e impedir que abusos dessa natureza se estabeleçam. As penas previstas na Lei 9.605 de 1988, que é a lei ambiental, que prevê punições para crimes de maltrato contra animais silvestres, animais exóticos e animais domésticos, ela ainda é branda as penas previstas ali. E nós estamos contemplando quase que diariamente notícias de barbáries praticadas contra animais. O ano passado foi aquele cavalo no estado de São Paulo que teve as patas cortadas. No Rio Grande do Sul teve um caso de uma cadela que também teve as patas cortadas. No Distrito Federal tem um caso de um cachorro que foi arrastado por um veículo, e assim diariamente a crueldade contra os animais ela se manifesta. Então o Estado brasileiro, o braço do Estado precisa agir com rigor para impedir através da lei e punir esse tipo de crime. A lei que apresentamos em 2025, a 4134, prevê o dobro da pena nos casos quando caracterizado os crimes com requintes de crueldade. Já conversamos com a liderança do nosso partido, Republicanos, assim como o presidente Marcos Pereira, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que possamos aprovar esse projeto com a devida celeridade e então as autoridades possam ter um instrumento legal para aplicar a pena contra esse tipo de barbárie. Deputado, a nossa comentarista Maria de Carli também vai fazer uma pergunta para o senhor. Maria. Deputado, extremamente importante esse projeto de ampliar o aumento de pena para quem comete atrocidades contra os animais, né? São seres vivos como nós e como Orelha deve ter sofrido muito o que ele viveu. Mas eu queria aqui falar sobre quem cometeu esse horrendo crime, que são esses jovens menores. E eu queria também entender se o seu projeto tange essa questão da maioridade penal ou se quem comete esse tipo de atrocidade e for menor de idade teria uma pena de acordo com a tamanha crueldade. Esse projeto de lei ainda não abrange o dispositivo que trata da maioridade penal. Nós já estamos trabalhando em dois aspectos. Um dos aspectos que determinados crimes, quando eles sejam caracterizados com requintes de crueldade, como pedofilia, estupro, latrocínio, feminicídio e maltrato contra animais com requintes de crueldade, então aquele menor vai responder o crime como maior fosse. Há alguns países que têm esse modelo e nós agora na próxima semana, na terça-feira, nós já estamos protocolando esse projeto de lei. Mas tem outra medida que ela é muito importante. Hoje nós temos no Brasil o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Código de Defesa do Consumidor e também estamos trabalhando para que possamos ter no Brasil o Estatuto do Bem-Estar Animal, porque a maldade contra os animais ela é praticada não somente contra os animais domésticos, é praticada também contra os animais silvestres. E nós precisamos colocar um freio de arrumação para que as próximas gerações
elas possam entender e viver civilizadamente, respeitando a vida. Todas as vidas importam. A vida humana importa e a vida dos animais também importa. Nessa discussão, deputado, claro que a gente fala também de alguns temas, como isso e alguns desafios que não tem nada comprovado ainda, mas veiculam nas redes sociais, também responsabilidade de pais e responsáveis. O senhor pensa em incluir isso nessa discussão? Com certeza, porque tu veja bem, tudo que acontece é consequência. E o que me chama muita atenção é que o Brasil, que se diz que é um país majoritariamente cristão, dividido entre cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos espíritas, cristãos pentecostais. E um dos princípios fundamentais que é registrado na Bíblia Sagrada é justamente isso, o cuidado com os animais. A Bíblia diz assim, o justo, ele se compadece da vida dos seus animais. Mas o homem mau, ele manifesta crueldade no seu coração quando ele pratica atos de barbárie contra os animais. O homem destrói a terra, maltrata os animais e oprime o semelhante. Então, a ação do Estado, o braço forte do Estado, através da legislação, precisa coibir esse tipo de coisa. E a corresponsabilização, quando praticada por adolescente, tem que ser vinculada aos pais, porque os pais têm sim uma responsabilidade com relação àquilo que se transmite para os filhos em termos de valores e princípios. Nada acontece por acaso, tudo é consequência. Nós conversamos com o deputado federal Ronaldo Nogueira, então, sobre o projeto de lei que prevê penas maiores para quem praticar algum ato, alguma atrocidade com requintes de crueldade contra os animais. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um privilégio conversar com vocês. Até uma próxima. E a gente fica de olho, claro, na tramitação aí do projeto a partir agora da volta do recesso parlamentar a partir de amanhã e no início dessa semana, segunda-feira.